Vamos ler aí, então Mateus capítulo 6. Antes de ler aí o verso 5, vamos ler do verso 1 em diante, que diz o seguinte: Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai, que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E aí agora nós entramos na parte que nós vamos abordar aqui hoje. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aí. Semana passada, acho que dá para baixar um pouquinho, dá, Xande? Por favor. Semana passada eu falei aqui sobre o verso 1 e um pouco também aí até o verso 4, onde Jesus ele está tratando ali sobre esta questão da ostentação. Ou seja, é aquele desejo que nós temos de fazermos coisas para impressionar os homens. E isso está dentro de todos nós, do meu coração e do seu coração. Nós precisamos nos atentar e vigiarmos contra isso constantemente, porque esse desejo sempre tende a aflorar dentro das nossas vidas. E Jesus está nos advertindo quanto a isso. Ele diz que nós não podemos viver com essa perspectiva. Se nós queremos mesmo agradar a Deus, nós devemos fazer tudo para a glória dele, ou seja, para que o nome dele seja exaltado e não o nosso nome. Nós não precisamos ficar correndo atrás de aplausos dos homens, daquele velho tapinha nas costas ou velho reconhecimento por homens pecadores e falhos como nós mesmos. Jesus nos advertiu quanto a isso, porque nós somos tentados a trilhar esse caminho. E o interessante é que ele nos dá o exemplo das esmolas, de você ajudar o próximo, seja financeiramente, seja com oração, qualquer coisa. Nós vemos hoje o absurdo, né? Por exemplo, a pessoa ela vai doar uma cesta básica e ela põe uma fotinho, né, que ela está contribuindo, ela está ajudando o fulano, expõe a vida da pessoa que está passando por dificuldades. Parece que eles negligenciaram, esqueceram daquilo que Jesus nos orientou, mas estão ali postando nas redes sociais toda a boa obra, né? E Jesus disse: se vocês fazem isso, vocês já receberam o galardão, vocês já receberam a bênção. Não precisem esperar receber isso na eternidade. Não esperem receber de Deus se vocês já receberam aí dos homens o elogio dos homens, o aplauso dos homens. E aí Jesus também nos ensina, aqui agora a parte que nós vamos falar, sobre a oração. E um ponto específico aqui que nós não podemos perder de vista é justamente a ideia de não usarmos de vãs repetições, como muitas pessoas fazem. Você pode orar o Pai Nosso inúmeras vezes, sem problema algum, desde que você não ore de forma mecânica, como muitos fazem, por exemplo, no catolicismo romano. A pessoa até se perde o número, né, da repetição que ela está. Ou seja, perdeu o foco, perdeu-se totalmente o propósito daquela oração.
né, já começa a enrolar as palavras, a atropelar aquele momento, né, porque ele foi instruído a fazer aquilo, que desta maneira ele receberia o perdão de Deus. Então Jesus está nos advertindo, vocês não devem ficar usando de repetições inúteis. Você pode orar o Pai Nosso, e orar o Pai Nosso, acima de tudo, é olhar para a oração do Pai Nosso como um exemplo, uma oração modelo, que nós aprendemos muitas e muitas coisas aqui. Desde como engrandecermos a Deus, louvarmos a Deus, apresentarmos as nossas orações, e por aí vai, como eu irei falar aqui ao longo desta mensagem. E aí então Jesus passa a nos ensinar a como orar. E depois ele vai falar sobre o jejum, e depois também ele vai falar das coisas deste mundo, das coisas terrenas. Então ele nos apresenta a vida do ser humano como nós somos. Nós temos esta parte, nós cristãos vivemos com a ótica da eternidade, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Se você se intitula um cristão e você não vive para a glória de Deus, você deve atribuir qualquer outro nome para você, qualquer outro título a você, menos cristão. O cristão, ele existe para a glória de Deus, ou seja, tudo que ele vai fazer, o trabalho dele, em todas as áreas da vida dele, apontam para Cristo, para a glória de Deus. E se você não vive com essa perspectiva, dê outro título ou qualquer outro nome a você, menos cristão. O cristão existe para a glória de Deus. Então o tema da minha mensagem hoje aí é aprendendo a orar com Jesus. Primeiro nós temos que atentar à importância da oração. Constantemente eu falo sobre isso aqui. A importância da oração. Só ora quem depende de Deus. Isso é um fato inegociável. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Não, você não ora porque você acha que você pode enfrentar a vida sozinho. Você não ora porque simplesmente você acha que não precisa de Deus. Afinal de contas, você dá conta do recado sozinho. Eu não preciso da intervenção divina. Só ora quem conhece a graça de Deus. Só ora aquele que sabe que ele é limitado, frágil, e ele precisa de um Salvador. Isso é a graça, é o homem dependendo de Deus. Porque nós, por nós mesmos, não podemos. Nós não damos conta de fazer nada sozinho. Então, orar é conhecer a Deus e a si próprio. Saber das nossas limitações, da nossa fragilidade. Como a Escritura nos descreve de forma precisa, que nós, seres humanos, somos extremamente limitados. O grande problema é que muitas pessoas, ao passarem por dificuldades, angústias e aflições, eles acabam seguindo o exemplo do povo de Deus, do povo de Israel, que inúmeras vezes, por conta dos problemas, das dificuldades, acabavam indo buscar ajuda no Egito. Talvez hoje você não busque ajuda no Egito, mas ao passar por dificuldades, por problemas, por aflições neste mundo, muitos desanimam, muitos desistem, muitos usam métodos carnais para resolver os seus problemas. Porém, por outro lado, nós temos aqueles que, ao enfrentarem as mesmas coisas, se dobram diante de Deus, prostram-se diante de Deus e o buscam. Quando você percorre pelas Escrituras, nós temos aqui pelo menos 3 tipos de oração. Tanto que Paulo ele vai dizer que nós devemos orar com toda oração. Mas pelo menos 3 tipos de oração estão muito claras nas Escrituras. Primeiro, nós temos aqui, como nós já estamos nesse texto, nós temos esta oração em secreto. Como Jesus disse, que nós devemos fazer lá no nosso lar, no nosso quarto, dobrar o nosso joelho, não precisamos tocar trombeta para ninguém, não precisamos mostrar para ninguém o que nós estamos fazendo, e nós devemos orar a Deus desta maneira, em secreto. Nós temos um outro tipo de oração que Jesus nos ensinou e foi relatado por Mateus, no capítulo 18, que é a oração junto com a igreja, aonde nós, como povo de Deus, neste ajuntamento, nesta reunião solene, nós erguemos um clamor a Deus, buscamos a Deus e apresentamos diante dele as nossas súplicas, as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas angústias e aflições. E nós temos aquela oração que Paulo nos ensina em Tessalonicense: orai em todo tempo. E quando Paulo diz orar em todo tempo, ele não está exigindo de nós que nós passemos a ser monges, né?
Aonde você abandona o seu trabalho, onde você abandona a sua família, onde você abandona tudo e você vai para um mosteiro. Não, Paulo está dizendo que em todo tempo nós devemos estar conectados com Deus. Todo o nosso pensamento, toda a nossa vida deve girar em torno disso. É que hoje, quando se fala de conexão, né, as pessoas já atribuem ao Wi-Fi, né, às redes sociais, mas nós deveríamos estar conectados 24 horas com o nosso Deus. Mas e por que é tão importante orarmos? Temos inúmeras recomendações nas Escrituras. Como eu disse aqui recentemente, a oração não é algo opcional para nós cristãos. É uma ordem, é um mandamento para nós, que nós devemos orar ao nosso Deus. Ah, pastor, mas eu acho que não é tão importante, é mesmo? Jesus Cristo, o Messias, o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, enquanto esteve neste mundo, enfatizou a oração, nos ensinou a orar, como aqui ele está fazendo, ensinou os seus discípulos a orar. Enquanto ele esteve aqui neste mundo, constantemente, ele se ausentava para orar, ensinou sobre oração, que nós devemos colocar diante de Deus, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Jesus também ensinou que nós devemos perseverar em nossas orações. Aí você mesmo acha que não precisa orar. Se o próprio Cristo enfatizou a importância disso e nos chamou a orar, você acha mesmo que você tem um aval para não orar? Mais uma vez eu vou repetir o que eu disse na última mensagem. Se você não ora, você deve rever o seu cristianismo. Provavelmente você não nasceu de novo. Provavelmente você não se arrependeu dos seus pecados. Provavelmente o Espírito de Deus não habita em você. Porque o Filho de Deus, aquele que o Espírito de Deus habita dentro dele, esse vai estar prostrado diante do Pai. Jesus deixou isso de forma muito clara. A minha comida, ou seja, a minha vontade, é fazer a vontade do Pai. Eu existo para a glória do Pai. Foi isso que Jesus disse. Então, primeiro, a oração, por que ela é tão importante? Porque ela nos livra das tentações. Nós vemos isso nas Escrituras. Jesus mesmo advertiu a Pedro. Pedro, Satanás quer te peneirar. Pedro, ao invés de ouvir a orientação de Cristo, o que ele vai fazer? Ele vai dormir. Ao invés de orar, dobrar os joelhos e buscar a Deus, Pedro dormia. O nosso grande inimigo, um dos nossos grandes inimigos, é a preguiça. Esse é um dos grandes inimigos do ser humano. Muitos dizem, e talvez você possa ser uma dessas pessoas, muitos dizem, eu não tenho tempo para orar. Será mesmo? Talvez a realidade seja outra. Não é que você não tenha tempo para orar. É que talvez a realidade é que a oração não é a sua prioridade. Porque tudo que você considera como prioridade, você sempre vai arrumar tempo. Tudo que você julga como prioridade em sua vida, não importa o que aconteça, você vai fazer. Então, se você não ora, é porque a oração não é prioridade. Não é porque lhe falta tempo. Não é porque lhe falta oportunidade. Mas é simplesmente porque não é prioridade para você. Quantas horas, por exemplo, você pode perder nas redes sociais? Quanto tempo você perde, por exemplo, no WhatsApp? Eu sei que todos nós precisamos desses meios. Mas por que nós não temos tempo para orar? Como já disseram, Lutero, se não me falha a memória aqui, hoje tenho muitas coisas para fazer, preciso orar mais. Nós nos levantamos pela manhã, quando temos uma agenda lotada, o que nós dizemos? Hoje eu não tenho tempo para orar, tem muitas coisas para fazer. Por que nós não oramos? Porque achamos que podemos fazer todas estas coisas sozinhos. Sem a graça de Deus, sem o poder de Deus, sem o Senhor nos ajudando. Por isso que tomamos e trilhamos esses caminhos. A oração, ela nos fortalece. Vemos isso nas Escrituras. Vemos isso quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Salmos. Quantas vezes aqueles homens estavam ali se apresentando diante de Deus, em meio a inúmeras dificuldades, em meio a inúmeros problemas, em meio a inúmeras perseguições. E o que eles faziam? Eles oravam a Deus.
Eles clamavam a Deus. E constantemente você pode observar que os salmistas eles começam meio que para baixo, desanimados, com inúmeros problemas e angústia, e eles terminam o salmo de maneira diferente. E aí muitos podem perguntar, pastor, então todas as vezes que eles oravam e clamavam a Deus, todos os problemas foram solucionados? Nós não vemos isso no livro de Salmos. Mas na grande maioria, os problemas ainda continuavam, mas eles foram transformados. A atitude deles, o coração deles foram transformados. Eles colocaram a esperança e a confiança em Deus. Então a oração ela é um indicador de nosso conhecimento de Deus e da graça de Deus. Se você crê que não é nada, você vai orar. Se você crê que não pode fazer nada sozinho, que Deus é o todo soberano e o todo poderoso, então você vai orar. Você vai clamar a Ele, você vai se prostrar diante dEle. Então orar não é só pedir. Porque se fosse só pedir, a oração não começaria, né? Pai nosso que estás no céu. Se orar for só pedir, deveríamos começar a oração de uma maneira diferente. Não começaríamos assim, Pai nosso que estais no céu. Deveríamos começar a oração, Pai Noel nosso. Porque para muitos hoje, Jesus é como se fosse o gênio da lâmpada. Para muitos hoje, Jesus é como se fosse um Papai Noel, que existe para realizar todos os desejos do coração deles. Isso é Deus para muitas pessoas hoje. Para muitos que se intitulam cristão. Então começa com o Pai nosso que estás no céu, justamente para mostrar para mim e para você que oração trata-se de relacionamento. Então quando nós estamos prostrados diante do Senhor, é um relacionamento que nós temos com o nosso Criador, com o nosso Deus, com o nosso Pai. E Jesus disse, isso é uma oração modelo, vós orareis assim. Aprendam a orar. Aprendam, aqui nós temos alguns princípios, como por exemplo, adoração. Jesus disse, Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Ou seja, nós temos que adorar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus e com ações de graça. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele começa a nos dar alguns princípios e alguns padrões. Quando nós olhamos aqui para a oração do Pai Nosso, nós vemos aqui que há uma oração também de intercessão. Jesus diz que nós devemos clamar a Deus para que o reino dele venha, para que o reino do Senhor possa se expandir a cada dia. Então nós, como cristãos, nós devemos orar para que o reino de Deus avance neste mundo. Nós precisamos aprender a interceder pelas almas, pelas vidas. Clamarmos a Deus para que realmente possa existir um grande mover de Deus. Então nós temos que colocar na brecha, como nós vemos nas Escrituras. Clamar a Deus, interceder, seja pela nossa cidade, seja pelo nosso país. Nós temos que aprender a orar pelas outras pessoas. É o que Jesus está nos ensinando. Vemos aqui também a direção, que nós precisamos estar atentos quanto a isso. Nós precisamos pedir a direção do Senhor e de que Ele nos conduza, esta submissão à vontade de Deus. Faz a tua vontade. Então um cristão ele não ora para mudar a vontade de Deus, embora nós vejamos isso. Alguns querem colocar Deus contra a parede para que Deus possa realizar os desejos deles. O cristão genuíno ele ora para que a vontade de Deus se cumpra. Por quê? No motivo óbvio. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, nós podemos descansar. Nós vemos aqui também a questão das nossas necessidades. Jesus nos ensina a orar por isso. O pão nosso de cada dia. Ou seja, aprender a colocar diante dele as nossas angústias, as nossas limitações. Ou seja, não há problema algum nós apresentarmos diante de Deus as nossas limitações, os nossos problemas. O problema é quando nós invertemos a sequência,
Quando nós invertemos a ordem das coisas, porque Jesus está nos ensinando, vocês devem me clamar a mim, colocar diante de mim as vossas necessidades. Vemos aqui também perdão. Este é o grande problema do homem, não é? Como nós poderíamos nos aproximar de Deus se não fosse por meio do sangue de Cristo? Como Paulo nos diz lá em Romanos, nós fomos reconciliados com Cristo, com Deus por meio de Cristo Jesus. Pelos méritos de Cristo, ou seja, recebemos perdão, fomos justificados, declarados justos perante o tribunal de Deus, porque Deus nos perdoou, porque a conta foi paga por meio de Cristo Jesus, aonde a ira de Deus Pai foi descarregada sobre ele. Em Lucas 18, Jesus nos ensina que nós devemos aprender a perseverarmos em nossas orações, que nós devemos orar sem nunca desanimar. Qual que é o problema de muita gente hoje? O cara ora um dia e já quer todos os problemas resolvidos. Quando oram, por alguns meses, você tem inúmeros relatos nas Escrituras. 45 anos se passaram desde que a promessa do Senhor veio a nós. E olha o que ele diz. Da mesma maneira, nós continuamos firmes. 45 anos se passaram. Hoje muitos não conseguem orar uma semana. Começam a orar às 19h30, queria que Deus os abençoasse às 19 horas. Então Jesus está dizendo, vocês devem aprender a perseverar. Vocês devem aprender a colocar as suas orações e perseverá-la diante de Deus. Ou seja, colocá-las a cada dia diante do Senhor. E também nós temos aqui livramento. Livra-nos de cair em tentação, livra-nos do mal, ou seja, a nossa vida nas mãos dele, livramento, proteção, cuidado do Senhor para com cada um de nós. Então, quando nós olhamos aqui para do verso 9 em diante, se você se atentou ao texto, Jesus diz primeiro, teu nome, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Somente após falar sobre isso, somente após mencionar este princípio, que Jesus então diz que nós devemos falar do nosso pão, das nossas dívidas e das nossas tentações. Se você quer seguir um princípio para ser infeliz, o segredo para você ser infeliz é colocar a si mesmo em primeiro lugar. Se você quer se deparar com a infelicidade, você deve se colocar em primeiro lugar. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem hoje. Eles estão em busca da felicidade, em busca da alegria. E são justamente essas pessoas que estão nesta busca frenética pela alegria que vivem infelizes, que estão aí completamente destruídos. Ou seja, coloque a si mesmo em primeiro lugar e seja infeliz. É isso que a Escritura nos diz. Quando nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar, a nossa alegria em primeiro lugar, nós vamos nos deparar com a infelicidade. Ou seja, busque a sua vontade, busque os seus sonhos, como muitos pastores, muitos palestrantes de hoje de autoajuda ensinam a sua comunidade. Busque os seus sonhos, a glorificação do seu nome, porque para eles o mundo é só isso aqui. A realidade é apenas essa, não haverá eternidade. Porque para eles céu é você ser rico, inferno é você ser pobre. Tanto que nós não ouvimos mais esta mensagem de céu e de inferno em muitos púlpitos. Ou seja, a mensagem hoje se resume apenas à prosperidade neste mundo. Sendo que a maior prosperidade que nós podemos obter, e nós já obtemos, é a vida eterna. Esta é a verdadeira prosperidade. Porque nenhum de nós poderíamos comprar a salvação. Nenhum de nós poderíamos nos apresentar diante de Deus se não fosse por Cristo Jesus. Mas isso, afinal de contas, não tem valor para esses homens. Isso não tem valor algum para esses homens. Então, se você busca a glorificação do seu nome, a expansão do seu reino, você vai se encontrar com a desgraça. Primeiro ele diz, teu reino, teu nome e a tua vontade. O nosso pão e os nossos desejos
são importantes, mas na ordem certa, na ordem correta. Porque, meu irmão, ninguém quer o melhor para você do que o próprio Deus. Você acha mesmo? Você acha mesmo? Quem que você acha que deseja o melhor para você, se não for o próprio Deus? Então, se nós começarmos com o pão nosso, seja nós como igreja ou você como indivíduo, a sua oração se resume apenas a isso, o pão nosso, ao invés de Pai Nosso primeiro, você não tem cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. O cristianismo de hoje, em sua maioria, ele é falso. Por quê? Ele não visa glorificar o Pai. Ele não visa glorificar a Deus. O centro de tudo que é pregado hoje é apenas o homem. É satisfazer o desejo do coração do homem. Então o cristianismo, a mensagem difundida hoje, em sua maioria ela é falsa. Porque ela não visa glorificar o Pai, apenas satisfazer os nossos desejos. Ou seja, Deus não é mais o centro da adoração, não, ele não é o objeto de adoração, e Deus passou a ser aquela força que vai realizar todos os meus desejos carnais. Como eu acabei de dizer, Deus acabou se tornando o gênio da lâmpada, que quando as pessoas precisam, vamos lá esfregar para ver se ele realiza os nossos desejos. Quantas pessoas vão a cultos a mais cultos, fazem campanhas, fazem tudo o que você imaginar, porque eles estão precisando de uma porta de emprego, porque eles estão precisando de uma restauração nos seus relacionamentos. A maioria esmagadora, quando eles conseguem um trabalho, quando resolvem um problema financeiro, quando eles resolvem problemas conjugais, sabe o que eles fazem? Vão embora. Vão embora. É isso que nós vemos. É assim que se resume. Ou seja, olham para Jesus como se ele fosse um Papai Noel, que é obrigado a satisfazer todos os desejos do coração deles. Olhemos para a Escritura. Nós temos lá Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olhemos para esses homens. Eles são um exemplo disso. De que Deus era o centro. Eles existiam para a glória de Deus. Para que o nome do Senhor fosse exaltado. Você se lembra? Por que vocês vão adorar esse Deus? E se eles não os livrar da fornalha de fogo? Qual foi a resposta daqueles homens? Nós não estamos preocupados se ele vai nos livrar ou não da fornalha. Nós o adoramos porque ele é Deus. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Então nós o adoramos porque ele é Senhor. Somente por conta disso. Não importa se ele vai nos livrar ou não, mas nós não iremos nos prostrar diante desta imagem. Nós não vamos nos prostrar diante desta estátua, porque a tua estátua é uma mentira. Então nós adoramos a Deus e invocamos o nome dele, porque ele é Senhor. Se ele vai nos livrar ou não desta fornalha, é outra conversa, meu amigo. Foi isso que esses homens disseram. E nós vemos isso nas Escrituras. Alguns foram livres do fogo, da fornalha. Mas nós temos muitos exemplos de homens que não foram livres. Como, por exemplo, eu sempre cito aqui Hebreus capítulo 11, né? Muitos foram cerrados ao meio, decapitados. E diz o autor de Hebreus, o mundo não era digno desses homens. Por amor a Deus. E Deus estava com eles. Da mesma maneira que alguns foram livres da fornalha e viveram para a glória de Deus e Deus estava com eles, outros foram mortos. E Deus estava com eles e Deus foi glorificado por meio dessas coisas. Nós temos esses exemplos. Ou seja, sendo livre ou queimando, nós existimos para glorificar a Deus. Você vive com essa perspectiva? A sua existência é para isso? Glorificar a Deus? Não importam as circunstâncias? Não importa o que você esteja enfrentando? A sua existência é para a glória de Deus? Essa é uma pergunta que você deve fazer constantemente. Todos nós devemos fazer constantemente. Ou seja, na dor ou na prosperidade, nós existimos para Deus e para a glória de Deus. Na dor ou na prosperidade, eu existo para a glória de Deus. Pense comigo, meu irmão. Pense comigo. O início da igreja cristã. Pense, como que eram aqueles dias? Tenebrosos. Por que as pessoas aderiam ao cristianismo?
Por que mais e mais pessoas se achegavam e começavam a professar a fé em Cristo Jesus? Porque muitos estavam ali difundindo que nós vimos ele morto na sexta e ressurreto no domingo. E muitas pessoas, ele realmente é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é a verdade. Então sabe por que a igreja crescia dia após dia? Não é porque tinha chazinho para as mulheres, não é porque tinha reuniãozinha para mulheres, não é porque a Filomena era engraçada, não é porque tinha um cultozinho de jovens lá, onde todo mundo vivia maluco. Sabe por que a igreja crescia? Por que as pessoas aderiam e se chegavam ao cristianismo e professavam a fé em Cristo Jesus? Porque ele era a verdade. Então eles não tinham nenhum atrativo, como muitos pastores hoje usam. Venha para Cristo, que ele vai resolver os seus problemas financeiros. Como se Cristo fosse um bancário, né? Um empresário ou algo do tipo. Se você precisa de uma casa, venha que Cristo vai te dar. Se você precisa de uma mulher, venha que ele vai te dar. Tudo que você precisar, ele vai te dar. Ou seja, Jesus se resume apenas a isso para eles. Se resume apenas a isso. E aí, então, a pergunta que nós vemos é o seguinte: como? Será se esses homens, como que esses homens, esse cristianismo, esses homens de hoje, se iriam diante lá do Coliseu Romano, por exemplo? Tiago, vê lá fora para mim, por favor. Agora, você pense comigo, essas pessoas de hoje, os cristãos de hoje, há 2000 anos, como que você acha que eles seriam? Você acha mesmo que eles estariam firmes? Você acha mesmo que eles aguentariam o Coliseu Romano? Você acha mesmo que eles enfrentariam as perseguições? Claro que não. Porque Jesus para eles se resume apenas ao quê? A me dar bênçãos, a receber coisas. Imagine então, que Jesus para eles não é a verdade. Muitas pessoas saem de seus lares hoje, não é em busca da verdade. As pessoas saem de seus lares apenas em busca de resolver os seus problemas. Apenas em busca de terem os seus problemas totalmente solucionados. Tanto que as pessoas não se importam. Frequentam qualquer lugar. Elas não estão em busca da verdade. Você pergunta para as pessoas hoje, por que você congrega em determinado local? A grande resposta que nós ouvimos é, porque o pastor é legal, ou porque a igreja é perto da minha casa. A igreja perto da minha casa é a que mais ganha. Aí eu frequento ali porque a igreja é perto da minha casa. Não há nenhum problema você congregar em um local que seja perto da sua casa. Mas a pergunta a resposta deve ser o seguinte: esta igreja deve estar próxima da Bíblia. Esse é o motivo para nós congregarmos em uma igreja. É se ela está próxima das Escrituras. E quando eu digo próxima das Escrituras, não é citar as Escrituras. Qualquer pastor hoje ele vai abrir a Bíblia e vai citar as Escrituras. Mas é como ele interpreta as Escrituras. Essa é a realidade, como ele interpreta a palavra de Deus. Então nós devemos estar num local onde realmente há uma fidelidade para com as Sagradas Escrituras. Porque é disso que eu e você precisamos, é sermos confrontados dia após dia pela palavra de Deus. Então dentro disso, quero falar apenas 2 princípios aqui. Primeiro, nós devemos viver com a perspectiva de que Deus é em primeiro. Como nós aprendemos aqui na oração do Pai Nosso, não é? O texto é muito claro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A ideia de que Deus é o primeiro e vem em primeiro lugar, percorre todas as Escrituras. Nós olhamos em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio Deus. Quando nós olhamos e percorremos um pouquinho mais as Escrituras, nós chegamos, por exemplo, nos 10 mandamentos. Como inicia os 10 mandamentos? Por onde começa? Por amor ao próximo? Não, por amor a Deus. E depois de engrandecer a Deus, de exaltar o Senhor, depois nós vamos estar falando sobre o amor ao próximo. Você tem os princípios nas Escrituras do filho, o primogênito, pertencer a Deus,
As primícias, os primeiros frutos deveriam ser apresentados a Deus. E aqui mesmo em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus foi categórico ao dizer, todos nós conhecemos Mateus 6,33, não é? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, muitos já mudam totalmente também o significado do texto, né? Todas as coisas. Não, Jesus foi categórico ao dizer, mas buscai primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas, não são todas as coisas, é estas coisas. Pastor, mas qual a diferença faz? Porque o que Jesus estava falando antes dele citar Mateus 6,33? Jesus estava falando sobre comida, bebida e vestimenta. E aí ele diz, busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e estas coisas, comida, bebida e vestimenta, não vai faltar para vocês. Ou seja, tudo que nós precisarmos para cumprir o propósito de Deus não vai faltar. Mas aí as pessoas dizem, todas as coisas. Destroem o texto. Destroem completamente o texto. Vão para longe do texto. Se você percebe, então, quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, ele está dizendo que nós devemos colocá-lo acima até mesmo da própria comida. Ou seja, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Antes mesmo da sua comida. Antes mesmo do seu trabalho. Porque, afinal de contas, você só tem um trabalho porque Deus te deu. Você só tem uma família porque Deus te deu. Em outra ocasião, Jesus disse, olha, vocês querem me seguir? Ótimo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É que para nós, hoje, nós olhamos, falamos em cruz, para nós muitas vezes está distante. Mas para aqueles homens, o conceito de cruz estava muito claro para eles. Era um lugar de dor, de sofrimento, de humilhação, de renúncia. E Jesus disse para eles, se vocês quiserem andar comigo, tome a cruz de vocês e sigam-me. Ou seja, muitas vezes vocês vão ter que abrir mão de muitas coisas. Para começar, a abrir mão das suas próprias vontades para fazer as minhas vontades, para me obedecer, para se submeterem a mim. Ou seja, nós temos que amar mais a Deus do que a nossa mãe, do que os nossos pais, do que a minha esposa, do que o meu filho. E com isso, não pense que você então não vai amar ou não vai honrar os seus compromissos, a sua mãe, os seus pais ou a sua esposa. Mas é colocar Deus em primeiro lugar. E quando você vive com essa perspectiva de colocar Deus em primeiro lugar, pode ter certeza que as coisas andam bem. Então é isso que ele está dizendo. Nós devemos amá-lo mais do que os nossos bens e do que, inclusive, a nossa própria vida. Nós temos que aprender a santificar o nome do Senhor dia após dia. Santificá-lo. Olha, se vocês me negarem diante dos homens, eu vos negarei diante do Pai. Ou seja, santificar o nome a ponto de dizer o seguinte, olha, se a nossa vida está em jogo aqui, entre honrar o meu nome e perder a minha vida para honrar o nome de Cristo, eu tenho que fazer isso. Nem se for para perder a própria vida, mas honrar o nome de Cristo. Como Paulo diz em Romanos 11:36, porque todas as coisas são dele, para ele, por ele e para ele. Todas as coisas existem para ele. Segunda perspectiva aqui que nós vemos é de que nós existimos para ele. Você existe para Deus, você existe para a glória de Deus. Muitas pessoas elas ficam frustradas ao virem à igreja ou ao ir a um local de culto, porque eles não vão com a perspectiva correta. A perspectiva que eles vão a um local de culto é a seguinte: eles acham que Deus existe para glorificar o nome delas. Eles acham que Deus existe para estabelecer o reino daquelas pessoas. Eles vão ao local de culto porque eles acham que Deus existe para satisfazer a vontade delas. Quando Jesus disse totalmente o contrário, né? Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Hoje o que nós temos, em grande maioria, é um cristianismo centrado no homem, não em Deus. A mensagem não é para a glória de Deus. A mensagem não é para nos submetermos à vontade de Deus e à sua palavra. Hoje a grande preocupação de muitos líderes religiosos é trazer um sermão que agrade a todos os seus ouvintes, que agrade o coração daquelas pessoas. Não importa se ele esteja
afrontando as Sagradas Escrituras, desde que a plateia saia motivada, desde que a plateia saia alegre, está ótimo. Onde se promete isso nas Escrituras? Venha para Cristo e todo o seu sonho se realizará. Mas é o que é difundido hoje. Venha para Jesus e Ele vai satisfazer todos os desejos do seu coração. O convite foi ao oposto. Quer me seguir? Ótimo. Negue a si mesmo e siga-me. E aqui nós oramos por 6 coisas praticamente ligadas, 5 delas praticamente ligadas diretamente a Deus. Se você prestou atenção no texto. As 3 primeiras, como eu já acabei de dizer, diretamente ligadas a Deus. Nós temos 2 também aqui de forma indireta, mas ligadas a Deus. Para Deus perdoar os nossos pecados e nos livrar da tentação, ou seja, nos livrar de cairmos em pecado, ou seja, por amor a Ele. Então, de certa maneira, 5 pontos aqui estão ligados a Deus. 1, apenas ao nosso, que é o nosso pão. Pão nosso de cada dia. As pessoas acham que Deus existe para elas, quando na verdade é o oposto. Nós existimos para Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Como diz Paulo, acho que eu coloquei o versículo, Colossenses 1, 16 e 1 Coríntios 10, 31. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Paulo vai dizer, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Caso ou não caso? Não importa o que eu vá fazer, eu faço para a glória de Deus. Se eu casei e tenho um bom casamento, ótimo, é para a glória de Deus. Se eu casei e as coisas estão difíceis, é para a glória de Deus. Deus vai me trabalhar, Deus vai me lapidar, Deus vai me quebrantar ao longo desta jornada. Hoje o grande problema é que as pessoas elas se casam, ou para se sentirem mais felizes, ou na melhor das hipóteses, fazer o outro feliz. Quando na verdade o nosso casamento é para a glória de Deus. Não é para que eu seja feliz, ou para que a minha esposa seja feliz, ou ambos sejam felizes. O meu casamento deve ser para a glória de Deus. Essa deve ser a perspectiva. Por isso que muitas pessoas se frustram. Por isso que muitos vivem desanimados. Por isso que muitos vivem angustiados. Meu irmão, olhe, por exemplo, para Abraão. Abraão pediu a Deus por um filho e pediu isso por longos e longos anos. E ele teve fé, ele confiou em Deus. Ele esperou em Deus por longos e longos anos. Mas Abraão também teve fé para apresentar aquele menino diante de Deus como uma oferta. Então ele teve fé para clamar a Deus pedindo um filho, mas ele teve fé também para apresentar aquele filho como um sacrifício a Deus. Da mesma maneira comigo e com você. Nós devemos viver com essa perspectiva. Ou seja, toda a nossa existência é para Ele, para a glória dEle. Então não importa o que nós enfrentemos. Eu existo para a glória de Deus. Nós deveríamos seguir o exemplo de Cristo. Jesus disse, olha, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Eu existo para fazer a vontade de Deus. Preste atenção. Por que nós nos alimentamos? Você e eu, nós nos alimentamos basicamente por... Temos aqui 2 pontos. Você se alimenta para sobreviver, se alimenta todo dia para você se manter firme, sobreviver. Ou você pode comer por prazer, que hoje está mais difícil, O preço de carne que está aí, não dá não para usar não. Aí vai falar sério. Você pode comer lá qualquer coisinha simples, para te manter de pé, para existência. Mas se você quer um negócio para prazer mesmo, o contrafilé não dá nem para você falar nele hoje, O preço que ele está tão absurdo. Mas você pense bem, você está comendo um contrafilé lá, gordo, lá, aquele negócio maravilhoso. Você come por prazer, Uma maravilha. Você consegue notar aqui? Você está dizendo, olha, eu existo para Ele e fazer a vontade dEle é o meu prazer. Eu existo para isso. Fazer a vontade do Pai. E para mim é um prazer me submeter à vontade do Pai. Então se você ora a Jesus, mas não é para fazer a vontade de Deus, não é para Deus, cumpre em mim a tua vontade, você ainda não tem cristianismo. O seu cristianismo ainda está faltando, porque pagãos, ímpios e idólatras fazem isso. Pedem para
Deus abençoar com um casamento, com alguém, para que ele possa se casar, em meio a inúmeros problemas, acabam orando de uma certa maneira ou de outra. Só o cristão genuíno ora: Pai, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. E aí, será se ele pode exigir isso de nós? Será se Cristo pode exigir isso de nós? Sim, ele nos fez. Esse é o primeiro ponto, ele nos fez. Ele te criou. E não apenas nos criou, ele nos criou no paraíso. E segundo, ele nos comprou. Ele nos salvou, nós pertencemos a ele. Ou seja, o direito de propriedade aqui 2 vezes, porque ele nos criou e nos salvou. Nos comprou com precioso sangue na cruz do Calvário. Então é óbvio que ele pode exigir devoção total, sem dúvida alguma. Segundo, ele deu tudo por nós. Então ele pode exigir tudo de nós. Deus enviou o próprio Filho, não é? Que a Escritura diz? Deus enviou, deu tudo. Então é óbvio que ele pode exigir tudo de nós. Só que o tudo de Deus é infinitamente mais valioso do que o nosso tudo. Do que nós consideramos como tudo, não é? Você pega aí, nós sempre damos o exemplo ali do Bill Gates, por exemplo. Imagine se o Bill Gates fosse casar com uma moça de rua, que só tem um carrinho de supermercado com as bugigangas lá dentro. Aí a condição para celebrar aquele casamento seria o seguinte: olha, Bill Gates virasse e falasse para ela: olha, a condição para nós reafirmarmos o relacionamento aqui e celebrarmos o casamento é o seguinte: eu dou 100% das minhas coisas para você, tudo meu vai passar a ser seu, quando tudo, seu tudo for passar a ser meu. Aí você imagina lá o Andarilho lá falando para ele, ah, você está de brincadeira, né, cara? Você está querendo passar a perna em mim, né? Tudo, todas as minhas coisas. Você está querendo todas as minhas coisas? Ah, mas não vou poder abrir mão do meu carrinho aqui. É mais ou menos isso, né? Nós achamos que Deus é cruel, que ele é egoísta, né? Que ele é avarento. Deus deu tudo para nós. E o tudo de Deus é infinitamente superior. O que nós podemos apresentar para Deus? Nada. Como que nós vamos barganhar com Deus? Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. Então, se você entender que ele foi 100% por você, que ele deu tudo, você não vai se chatear em se doar a Deus, e se entregar, em obedecer à vontade de Deus. E para encerrar, ele é o melhor que existe. Porque ou Jesus era louco, ou ele era Deus. E ele é Deus. Ele é Deus. Ou seja, vindo de um homem dizer que você deve negar a todos e segui-lo, isso é loucura. Isso é loucura, mas vindo dele, que se doou, se entregou. É óbvio, ele é Deus. E nós precisamos dele. E Jesus nos ensinou isso. Perseverem em suas orações. Então lembre, meu irmão, a oração do Pai Nosso é um modelo a ser seguido, não é um método a ser copiado. Não é uma oração para se repetir de forma mecânica e vazia. Nós podemos sim orar o Pai Nosso, mas sempre com uma perspectiva correta. E lembrando que tudo que nós fazemos é para a glória do nosso Deus.